Nós vamos começar agora o nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus e, como sempre fazemos, vamos começar orando. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu Deus falando ao seu coração de uma maneira muito direta, mas eu quero dizer para você que esse é o desejo de Deus nessa manhã. Ele quer falar com você. Ele conhece suas dores, Ele conhece as suas angústias, mas Ele também conhece os seus pecados. E Ele quer trabalhar na tua área, na tua vida, em todas as áreas. Nesse momento, confesse seus pecados a Deus e peça para que Ele fale ao teu coração nessa manhã. Peça para que Ele tenha muita misericórdia de mim e use a minha vida para falar ao teu coração. Feche seus olhos e fale com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Pai, nós já Te adoramos, Te agradecemos, já consagramos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós neste momento colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, Pai. Lave o nosso coração, lave o nosso pensamento, lave a nossa vida, Pai. Nós não queremos andar neste mundo exalando o odor do pecado, mas nós queremos caminhar por estas ruas exalando o Seu perfume, o perfume da santidade, o perfume do amor, o perfume da graça. Pai, o nosso desejo é que as pessoas olhem para nós e consigam enxergar traços do Teu caráter. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, viver algemados ao pecado, mas nós queremos ser livres. Livres para poder Te adorar, livres para poder proclamar o Teu nome, para viver em santidade. Nos liberte, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor realize a Tua obra em nossa vida e sabemos que o Senhor faz isso por meio do Teu Espírito e por meio de Tua Palavra. E é por essas duas realidades que clamamos nessa manhã. A ação do Teu Espírito e o Teu falar. Que não seja o meu falar, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito e a Tua Palavra. Eu reconheço que eu nada sou. Eu reconheço que sou fraco e falho. Por isso eu peço para que o Senhor me esconda atrás de Sua cruz. E para que o Senhor fale nesta manhã. Fale, Deus, através de mim. Apesar de mim. E muito além de mim. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Trincas. E essa semana foi uma semana especial. Nós celebramos aí, comemoramos na sexta-feira o Valentine's Day. Dia em que nós celebramos o amor e festejamos as nossas amizades. E nós não poderíamos passar por essa data desapercebido, até em nossa série de mensagens. Por isso, o tema da mensagem de hoje é amizade com o mundo. A trinca que nós iremos analisar hoje, nesta manhã, é a amizade com o mundo. Eu sei que este é um tema um tanto quanto controverso, que suscita vários pontos de interrogação e, ao mesmo tempo, muitos posicionamentos diferentes. Alguns
têm uma visão distorcida sobre o que vem a ser amizade com o mundo, o que vem a ser o mundo e o que vem a ser amizade. E outros chegam até entender este ponto, esse elemento, como algo de menor importância. Não tem problema ter amizade com o mundo. Eu não posso ser do mundo, mas ter amizade com o mundo não há problema nenhum. Mas logo de início eu quero dizer para os irmãos que sim, a amizade com o mundo é uma trinca, e sim, essa trinca, como todas as outras, traz sobre a nossa vida um grande estrago. Trincas, pequenos pecados, grandes estragos. E nós iremos refletir hoje exatamente sobre isso. E o texto que vai nos servir como base nesta manhã se encontra em Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Peço para que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, ou se você estiver com seu smartphone aí, deixe essa parte da Bíblia acessada aí, mas não é para ficar olhando Facebook, Instagram na hora do culto, não. Deus está vendo. Então, é só para ficar na Bíblia, tá? Então, Tiago, capítulo 4, versos 4 até o 7. Tiago, capítulo 4, versículo 4 até o 7. Tiago 4, 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O texto deixa muito claro para nós aqui qual é a trinca. A trinca é a amizade com o mundo. O texto deixa muito claro qual é o estrago. O estrago é nós nos tornarmos inimigos de Deus. E chega ao ponto de dizer que se nós formos amigos do mundo, estamos na relação com Deus na condição de adúlteros. Ele começa o versículo dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? A trinca é a amizade com o mundo, e os estragos são inimizade com Deus e uma relação de adultério com Deus. Antes de começar a mensagem, eu vou fazer um mapa de como toda a reflexão dessa manhã vai acontecer. Quando a gente olha para esse texto, algumas coisas nós precisamos entender. Primeira coisa, o que é o mundo? Primeira parte da mensagem, vamos dedicar para entender de que mundo ele está falando. Segunda parte da mensagem, nós vamos entender o que é amizade, porque a gente também precisa entender o que de fato é amizade com o mundo. Depois a gente vai entender o porquê essa amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus e nos coloca em uma condição de adultério. E depois disso, se terminássemos aqui a nossa mensagem, teríamos apenas uma compreensão de um fato ruim. Mas a nossa mensagem se estende e vamos entender como resolver esse problema na nossa vida, como fechar essa trinca. Portanto, é dessa forma que nós iremos entender um texto. Não vou criar nada, não vou inventar nada, nós iremos apenas olhar para o texto e tentar entender o texto, o que é o mundo, o que é amizade com o mundo, porque isso resulta em inimizade com Deus e como corrigir isso na nossa vida. Esse é o caminho que nós vamos trilhar nessa manhã. Portanto, vamos começar. O que é o mundo? Quando nós olhamos para este texto, Tiago diz logo de cara: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A palavra usada aqui no grego é cosmos, de onde vem a nossa palavra cosmologia e cosmovisão. Cosmologia, estudo do mundo; cosmovisão, visão de mundo. A Bíblia apresenta para nós 3 tipos de mundo. Mundos que são completamente diferentes. E para falar destes mundos diferentes, é interessante que usa-se a mesma palavra. O primeiro mundo que a Bíblia se refere é o planeta Terra. E para falar sobre o planeta Terra, a Bíblia usa a palavra cosmos. Por exemplo, em João, capítulo 1, verso 10, nós vemos as seguintes palavras: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito
por intermédio dele. Este mundo que ele está falando aqui é do planeta Terra. A palavra que ele usa aqui é cosmos. O segundo mundo que a Bíblia fala é a humanidade. São os seres humanos. João 3,16 fala sobre este mundo, e a palavra ali é cosmos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente pega essa parte do versículo que fala todo aquele que nele crê, a gente consegue entender de qual mundo ele está falando. Está falando da humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, que enviou o seu Filho unigênito. Portanto, a gente vê que existe o mundo, planeta Terra, existe o mundo, humanidade, seres humanos, mas existe um terceiro mundo. Este terceiro mundo é o sistema de valor do mal, que aparece para nós lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17. 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente olha para o texto de Tiago, o mundo que Tiago está falando não é o planeta Terra. Tiago não está falando, olha, se você amar viver no planeta Terra, você vai se tornar inimigo de Deus. O mundo que Tiago está falando também não é a humanidade. Ele não está falando, olha, se você amar pessoas, você vai ser inimigo de Deus. E aqui é importante a gente entender que este mundo não se limita a uma categoria específica de pessoas, do tipo, se a pessoa está na igreja, ela não é do mundo, e se a pessoa não está na igreja, ela é do mundo. Não, o mundo que ele está falando aqui é de um sistema de valores, é de um jeito de pensar, é de prazeres, é de apetites, que são de uma postura, de uma condição extrema oposta ao reino de Deus. Este mundo que ele está falando aqui é o antagonista ao reino de Deus. É deste mundo que Tiago está falando que nós não podemos amar. É este mundo que Tiago está falando que se nós tivermos relações, se nós amarmos, se nós tivermos amizade, nós teremos inimizade com Deus. É deste mundo, que é o extremo oposto do reino de Deus. É este sistema do mal. É este mundo que nós não podemos ter amizade. E aí você pode falar, então quer dizer, pastor, que liberou geral, então, posso ter amizade com todo mundo, posso ter relação com todo mundo, porque este mundo aí não são pessoas, mas sim um sistema do mal? Não, muito pelo contrário. O ensinamento afunilou mais ainda as nossas relações afetivas, porque nós aprendemos, à luz do que Tiago está dizendo, que se uma pessoa, independente se está ou não está dentro da igreja, ela pode estar dentro da igreja, se ela tiver valores, posturas, comportamentos que estão relacionadas não ao reino de Deus, mas ao mundo, e se nós estivermos comungando com isso, estivermos tendo relação com isso, estivermos partilhando disso, estivermos tendo comunhão com tudo isso, nós estamos nos colocando na condição de inimigos de Deus. Ou seja, a situação ficou ainda mais alarmante para nós. Você fala, tá bom, pastor, eu entendi o que é mundo, mas e o que é ter amizade? Então o senhor está falando que a gente não pode nem conversar, tem que saber o que a gente está conversando? Não, vamos entender. Nós estamos falando aqui que mundo é esse sistema de valores do mal, que é o oposto ao reino de Deus. E agora a gente vai para a segunda parte para entender o que é amizade. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A palavra que é usada aqui para falar de amizade é filia. Essa palavra tem um significado muito forte no grego.
Eu vou ler aqui, ipsis literis, o que está no dicionário grego. Filia é amado, querido, é beijar, é considerar com afeição, é ter prazer em alguma coisa, é dar valor ou importância, é apreciar desordenadamente, é apego, é afeição, é amor. O que Tiago está dizendo aqui é, nós não podemos ter prazer naquilo que é errado. Juntando essas duas palavras, que agora entendemos o que é, a amizade não é apenas você conversar, mas é muito mais do que isso. Essa amizade que ele está falando é de ter fortes afetos, é você ter prazer naquilo, é você amar, é você beijar. Quando nós juntamos essa compreensão de mundo e essa compreensão de amizade, a gente consegue entender que amar o mundo é você apreciar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Amar o mundo é você ter apego naquilo que você sabe que é mal. Amar o mundo é você amar aquilo que Deus odeia. Amar o mundo é você beijar aquilo que causou a morte de Jesus, o pecado. Isso é amizade com o mundo. É disso que Tiago está falando. E nesse momento, a gente precisa parar um pouco e precisamos nos perguntar sobre como está a nossa amizade com o mundo. Você precisa, nesse momento, para nós continuarmos a nossa reflexão sobre a amizade com o mundo, investigar quais são os seus prazeres, quais são as suas alegrias, qual é a sua forma de pensar. Se a tua forma de pensar está mais alinhada ao sistema do mal, ao jeito maligno de pensar, e não alinhado com o jeito que Deus pensa, ali é uma amizade com o mundo. Se os seus prazeres estão mais em coisas que não estão relacionadas à realidade de Deus, à santidade de Deus, ali é um forte sinal de uma amizade com o mundo. Se você olha para a sua vida e você vê traços de maldade, e aqui é algo muito difícil para nós, porque a gente sempre consegue enxergar o outro como mal, mas se você perguntar para aquele que nós enxergamos como mal, se ele é uma pessoa má, provavelmente ele vai falar, não, eu não sou mal, o mal é aquele outro. Mas se nós formos bem sinceros, a gente consegue identificar traços de maldade. E se nós olhamos para a nossa vida e para as nossas relações e vemos a maldade, ali é porque nós estamos comungando com o mundo, nós somos amigos do mal, somos amigos do mundo. Se você olha para a sua vida e você vê, não atos de maldade, mas vê atos de omissão, coisas que você deveria fazer, mas você não faz por comodismo, ali há amizade com o mundo. Ali você está refletindo o jeito do mundo pensar, ali você está fazendo do jeito que o mundo quer. Coisa fácil para você ver agora como está a amizade com o mundo. Se o teu jeito de pensar é do tipo, pastor, comigo é o seguinte, bateu, levou, sou crente, mas não sou bobo. Não levo desaforo para casa. Maldade. Porque não é assim que o reino ensina. O reino nos ensina que se me bater num lado da face, eu ofereço outro. Se você olha para a sua vida e você vê realidades em que o mal tem sido idolatrado, ali há um traço de amizade com o mundo. E aí a pergunta para descobrir isso é, quais são os seus ídolos? Quais são as suas referências? Quais são as pessoas que você mais admira? Qual é a condição que você quer chegar na tua vida? Se você olha para essas pessoas e você consegue ver ali a face de Cristo, você está sendo amigo de Deus. Mas se esses seus ideais de vida são distantes da realidade de Deus, eu quero dizer para você que é um forte indício de você estar se comungando, tendo comunhão com o mal, sendo amigo do mal. E aqui é uma área que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida. Quais são os nossos ídolos? Quais são os nossos referenciais? Quais são os nossos desejos? Porque nós temos a tendência de nos curvar e de nos prostrar diante de toda aquela realidade que nós desejamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se não me engano, Salmo 115, no versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: os ídolos deles têm olhos, mas não vê, tem bocas, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não tocam. E a parte mais interessante do versículo para mim é essa: tornam-se semelhantes a eles, estes que o adoram.
O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que tudo aquilo que nós admiramos, nós temos a tendência de nos tornar iguais. Quem são os seus ídolos? Quem são os seus referenciais de vida? Aonde você está querendo chegar? Investigue isso que você vai conseguir ver quem é o seu melhor amigo. Olhe para a tua vida, olhe para as tuas relações, olhe para o seu comportamento e veja se ele reflete mais a face de Cristo ou a face do mal. Olhe para a forma como você trata aqueles que chegam perto de você. Tem pessoas aqui que são muito velhos de América. E acredito que quando vocês chegaram aqui, muitos passaram por dificuldades extremas. Muitos foram humilhados. Muitos passaram necessidade. E uma tendência natural nossa de seres humanos é fazer com que aqueles que estão passando pelo caminho que passamos sofram o que a gente sofreu. E a gente vai perpetuando o mal. Eu passei necessidade, vai ter que passar também. Eu fui humilhado, eu vou humilhar também. Eu quero dizer que não, no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, como funciona é dessa forma. Eu estou aqui para quebrar o ciclo da maldade. Se me trataram mal, eu estou aqui para tratar bem. Se eu fiquei desamparado, eu estou aqui para amparar. Se me faltou cuidado, se me faltou amor, eu estou aqui para divulgar o amor, propagar a paz e propagar o cuidado. Porque o meu reino não é este mundo, o meu reino é o reino de Deus. Quando nós paramos para pensar sobre amizade com o mundo, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de fonte de prazer, de onde saem os seus sorrisos mais frequentes, onde você tem mais prazer. Eu sei que não é fácil romper com este mundo, porque o beijo deste mundo é saboroso. As propostas que este mundo nos faz, ela muitas vezes vem com uma proposta de prazer que parece que é irrecusável. Humanamente, eu diria que é impossível romper com a amizade com o mundo. E talvez a pergunta que vem na tua mente agora é: mas por que isso gera inimizade com Deus? E ainda mais desse tipo. Deus poderia ficar triste, né? Porque afinal de contas somos filhos, somos obedientes. Mas por que inimizade? Por que nos chamar de adúlteros? Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu nem estou pegando aqui a palavra adúltero, tá? Estou pegando a palavra do inimigo, a inimizade. Essa palavra aqui não é uma palavra fraca. Não é uma palavra do tipo, olha, se vocês se tornarem amigos do mundo, Deus vai ficar triste com vocês e não vai mais falar com vocês, vai ficar de mal de vocês. Não é isso, não é esse o significado da palavra. O significado dessa palavra é um significado muito forte. Diz que quando nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos odiados por Deus. Diz que estamos sobre o desfavor de Deus. Nos tornamos inimigos, adversários e alienados. A gente está aqui no Novo Testamento. A gente está aqui naquele período que muitos teólogos vão chamar período da graça. E o que Tiago está falando para nós aqui é o seguinte: olha, se vocês ficarem flertando com o mundo, se vocês ficarem com o pé na igreja, com o pé no mundo, eu quero dizer para vocês que a condição de vocês é inimigos de Deus. Vocês se tornam adversários de Deus. Vocês deixam de jogar no time a favor e passam a jogar no time contra. Vocês deixam de fazer pontos para o reino de Deus e começam a fazer o mal avançar. É essa palavra que é usada aqui. Vocês se tornam inimigos de Deus. Sabe por que isso é dito? Porque estes dois mundos, porque estes dois reinos são realidades extremamente antagônicas, opostas. Enquanto o mundo diz que nós nos alegramos no adultério, na promiscuidade, na indecência, o reino de Deus vai dizer: nós nos alegramos na fidelidade, nós nos alegramos na santidade, e nós vemos o leito do matrimônio como algo santo. Veja, não são realidades que dá para conversar, são realidades diferentes. O Senhor olha isso como algo que é repugnante, porque enquanto o reino do mundo vai dizer: nós nos alegramos com a embriaguez do vinho, o reino do Senhor vai dizer: nós nos alegramos no encher do Espírito Santo.
São realidades diferentes. Enquanto o mundo vai dizer e usar a sua boca para maledicência, para mentira, para maldade, para crueldade, e vai usar os seus ouvidos para ouvir aquilo que é indecente, que é maldizente, que é ruim, o reino de Deus, as pessoas são convocadas a usar a sua boca para proclamar o amor, para buscar a santidade, para usar os seus ouvidos e os seus olhos para encher daquilo que é bom da parte de Deus e do Espírito Santo. Por isso que quando o Senhor olha para essa realidade, quando o Senhor olha para a amizade do ser humano com o mundo, Ele vai falar, não dá para a gente ser amigo. Não dá para a gente sentar junto. Por isso que o pecado separa a gente de Deus. Porque é muito diferente. E veja, não sou eu que estou forçando o texto, não sou eu que estou forçando a barra. Se os irmãos olharem, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 24, o que Mateus vai dizer para nós, registrando as palavras do Senhor Jesus, é: vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês vão agradar um, ou vão desagradar outro. Se a gente pega o texto de Tiago, capítulo 3, verso 11 e 12, vai dizer para nós: da mesma fonte não pode se jorrar água doce e água salgada. A gente que tenta misturar tudo, porque para a gente é muito fácil. A gente acredita que dá para a gente servir ao Senhor, e a gente acredita que dá para servir Satanás. Não existe campo neutro aqui nessa terra, meus irmãos. Ou nós estamos jogando no time do Senhor, ou nós estamos jogando no time de Satanás. Ou nós estamos alegrando o coração do Senhor, ou nós estamos alegrando o coração de Satanás. Ou nós estamos fazendo o Senhor chorar, ou nós estamos arrancando almas e vidas da mão de Satanás e fazendo o inferno perder. Não tem como ficar no meio campo. Não tem como ficar equilibrando os dois pratos. Por isso que não dá para ficar com um pé na igreja e um pé do mundo. Por isso que não dá para você sentar na mesa do Senhor e se esbaldar dos manjares do rei aqui na terra. Não dá. A gente que tenta fazer isso, e essa é uma mentira de Satanás, para pouco a pouco, e nos levando e nos colocando numa situação de adultério na nossa relação com Deus. Eu sei que, mais uma vez, os beijos do pecado são prazerosos. Eu sei que a condição de vida debaixo do reinado do mundo é até que tranquila, porque o mundo jaz do maligno. E se você obedece às regras deste maligno, você fica em paz com ele. Eu sei que humanamente é impossível romper com isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que existe uma forma de rompermos com isso e termos vitória nisso. De fecharmos essa brecha de uma vez por todas na nossa relação com o mundo e nos lançarmos a uma relação de intimidade mais verdadeira com Deus. E quem apresenta esse caminho para transformarmos essa relação de amor e amizade com o mundo é o próprio Senhor, por meio de sua palavra, neste texto mesmo que lemos. Vamos ler o versículo 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro conselho, para que a gente consiga fechar essa trinca, é submissão a Deus. Não dá para fechar essa trinca de amizade com o mundo se nós não nos submetemos a Deus. A melhor forma de entendermos essa submissão a Deus aqui, fazendo o estudo dessa palavra, é nos colocarmos debaixo da influência de Deus. Esse é o significado literal da palavra. Coloque-se debaixo da influência de Deus. Para explicar um pouco melhor como isso funciona, eu vou trazer um exemplo que eu ouvi aqui de um estudioso especializado em purificação de rios. E ele estava dizendo o seguinte: olha, prefeituras investem milhões, principalmente em São Paulo, para purificar rios. Só que o segredo para a purificação dos rios é muito simples. Você precisa fechar todas as fontes de contaminação e deixar a água pura correr. Em um processo gradativo e orgânico e natural, o rio será purificado. Esse conceito consegue explicar para nós o que é se colocar debaixo da influência de Deus.
Para nós nos colocarmos debaixo da influência de Deus, nós precisamos bloquear todas as nossas fontes de contaminação. E creiam, não são poucas. Somos constantemente bombardeados por meio daquilo que assistimos na televisão, por meio dos vídeos que recebemos no nosso celular, por meio das nossas redes sociais, por meio das músicas que ouvimos. Somos constantemente bombardeados. As fontes de contaminação são inúmeras. Somos também bombardeados pelas nossas amizades. E quer queiramos, quer não queiramos, somos sim pessoas influenciáveis. E quem diz isso outra vez é o nosso Criador. Por isso que Salmo capítulo 1 vai dizer, olha, vocês não podem andar com os ímpios, nem se deter no conselho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém com os pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são estes que assim fazem. Por quê? Porque se nós começarmos a andar, se nós começarmos a nos deter, e se nós nos assentarmos com os escarnecedores, logo, logo começaremos a pensar, a nos alegrar, a ter os mesmos comportamentos que eles. Quem diz isso é a palavra de Deus, não é o pastor Emanuel. A gente pensa que não, dá para ir lá, eu vou lá, vou ter comunhão e vou sair do mesmo jeito que entrei. Veja o que Tiago vai dizer em Coríntios, Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 15, olha, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem está falando isso para nós é o nosso manual. Meus irmãos, eu sei que muitos vão dizer, mas pastor, o Jesus sentava com pecadores. Vamos entender bem o que Jesus fazia. Jesus tinha duas mesas, a mesa da comunhão e a mesa da missão. Ele não misturava essas mesas. A mesa da comunhão ele reservava aos seus discípulos. Ali ele partia o pão, ali ele expressava os seus sonhos, ele expressava os seus ensinamentos, ele ouvia os discípulos reclinavam sobre o seu peito. Essa era a mesa da comunhão. E ele tinha a mesa de missão. Veja o que está registrado na mesa de missão. Ele chega na casa de Zaqueu e Zaqueu entrega tudo o que ele tinha conseguido de maneira errada como uma forma de restituição. Veja, quando ele chega em uma mesa, em uma festa, ele realiza milagre de transformação. Não é mesa de comunhão, é mesa de missão, é mesa de transformação. O problema é que a gente está confundindo as mesas. A gente vem para a mesa da comunhão para brigar, para quebrar tudo. E a gente vai para a mesa que era para ser mesa de comunhão e a gente vai comungar com eles, vai beber as mesmas coisas, vai pensar do mesmo jeito, vai fazer a mesma vidinha deles. Meus irmãos, se nós quisermos ser crentes de verdade, não dá para brincar com o evangelho. Não dá para brincar com o cristianismo. Tem de levar a sério. É para carregar no peito o nome de Cristo. E é para agir como ele agiria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para este processo de se colocar sob a influência do Senhor, nós estamos falando de eliminar todas as fontes de contaminação. Mas não apenas isso. É deixar a água pura correr em nós. É nos expormos a essas realidades que nos purificam. É nos expormos à palavra de Deus. É nos expormos ao tempo de devocional, ao dobrarmos nossos joelhos e orar ao Senhor. É selecionar o que nós vamos ouvir, é selecionar o que nós vamos assistir. Se há algo de bom naquilo que estamos vendo, assistindo, mantenha isso. É ir atrás daquilo que faz com que a gente seja edificado, que a gente cresça. Vou trazer um exemplo. Ontem nós tivemos aqui o nosso encontro de casais. Quantos vieram aqui? Levante a mão só para saber. Uau, pode baixar. Como é que foi? Foi bom? Se foi bom, fala amém. Amém. Eu não sei se os irmãos separaram. Toda a parte musical foi louvor. Nós tivemos apenas uma música, mas ali foi um errozinho. Eu cheguei ali e falei, é só louvor. Aí o músico corrigiu. Tirando uma música que não foi louvor, todas as outras foi louvor. Foi adoração. E por que eu fiz questão de fazer isso? Para dizer que, para termos uma noite boa, nós não precisamos de nada que foi feito pelo inimigo. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos basta. Que a santidade é a melhor coisa.
que usar o nosso tempo de maneira a agradar o coração de Deus, a louvar e exaltar o Senhor, é a melhor coisa que nós podemos fazer com a nossa vida. Quando isso acontece, o rio do Senhor vai fluindo. Como era bom, em alguns momentos, parar de conversar e ouvir uma música dizendo: olha, o Senhor Jesus é a nossa esperança, eu dou um novo começo. Como era bom a gente parar em alguns momentos e ouvir: olha, o amor de Cristo é um amor perfeito. O que a gente estava fazendo? O que a gente criou nesse ambiente? Uma realidade em que a palavra de Deus foi ministrada, em que a gente pôde ter comunhão, e em nenhum momento a gente precisou do pecado. Meus irmãos, mais uma vez eu repito, nós não precisamos do pecado para ser feliz. A graça do Senhor nos é suficiente, o reino do Senhor nos é suficiente, nós não precisamos do mundo, no céu não vai ter mundo e a gente vai viver eternamente. No lugar onde há reino do mundo existe morte, no lugar onde não há reino do mundo existe eternidade. É isso que nós precisamos ter claro na nossa vida. Se nós quisermos ser ainda mais amigos de Deus, ter mais intimidade com Deus, estar mais próximo de Deus. Quando nós falamos sobre nos submetemos à influência do Senhor, nós estamos falando disso. Fechar as fontes de contaminação e deixar a fonte do rio puro correr na nossa vida para nos purificar. Também estamos falando de colocar a nossa vida em ordem debaixo do senhorio de Deus. Essa palavra do se submeter é a junção de duas palavras no grego. Primeiro, colocar em ordem. Segundo, debaixo. A ideia é a seguinte: Senhor, é o seguinte, eu estou vivendo de um jeito que não agrada o teu coração, mas eu vou colocar as coisas em ordem aqui. Diz para mim o que eu preciso fazer. Eu estou debaixo do teu comando. Fala que eu escuto, fala que o teu servo ouve e eu arrumo. Vou trazer aqui um diálogo que eu tive nessa semana, na quarta-feira. Eu só trago esse diálogo para cá porque eu perguntei para a pessoa que eu conversei se eu poderia compartilhar isso. E a pessoa falou: pastor, pode compartilhar, é para edificar o reino de Deus e pode usar isso. Eu estava conversando com esse irmão e ele disse o seguinte: pastor, Deus está trabalhando na minha vida. Nessa caminhada da série de mensagens, Deus tem falado comigo de uma maneira surpreendente e a minha fome por Deus, a minha sede por Deus tem aumentado cada dia mais. E coisas que eu lutava muito tempo e às vezes até entendia como normal, mas ficava com essa crise, e Deus está resolvendo. Eu falei: pastor, eu tinha um problema sério em várias áreas da minha vida. E nessa semana eu fui numa festa, e quando cheguei nessa festa, chegou um amigo meu, com conversas que eu costumava ter, e eu virei para ele e falei: olha, vem cá, eu estou no caminho de santidade. Meu amigo, que também é cristão, ele olhou para mim de um jeito estranho e falou: o que está acontecendo contigo? Eu falei: sério, é verdade, eu quero mais de Deus. Pastor, eu bebia, eu sou crente e bebia mesmo, pastor. Eu olhava para a palavra de Deus e falava: não, o problema é se embriagar, eu vou beber minha cerveja, mas não vou ficar tonto. Mas, pastor, eu não sei o que aconteceu essa semana, o Espírito Santo me incomodou de tal forma, há um tempo atrás, não essa semana, há um tempo atrás, e eu decidi, pastor, não colocar na minha boca mais nenhuma gota de álcool. Pastor, e o mais legal, eu estou mais feliz do que eu era. Eu estou tendo momentos muito melhores do que eu tinha. Como consequência disso, esse amigo que ele conversou naquela festa, estava aqui na igreja quarta-feira. Meus irmãos, é isso que precisa acontecer. Naquele momento, aquele irmão marcou ponto para o reino de Deus e não para o reino do mundo. Se fosse igualzinho, bebesse, falasse a mesma coisa, ponto para o inferno. Agora, porque foi diferente, porque foi amigo de Deus, no ambiente que o inferno estava ali querendo puxá-lo, o reino de Deus ganhou e vidas foram salvas. É isso. Isso é reino de Deus. Isso é se colocar sob influência. Não dá para brincar. Não dá para brincar. O texto vai dizer para nós, se nós quisermos fechar essa trinca, nós precisamos nos submeter a Deus. E a outra verdade que ele nos diz é, se nós quisermos ser amigos de Deus e não amigos do mundo, nós precisamos resistir ao diabo. Eu não sei qual é a compreensão que os irmãos têm sobre essa palavra. Mas eu, durante muito tempo, eu entendi essa palavra do resistir ao diabo como uma palavra passiva. Do tipo, o diabo vai vir te atacar. Fica quietinho, não se mexa, que daqui a pouco ele cansa e vai embora. Resistir ao diabo. Ele vai bater, fica quietinho, faz nada. Ele está ali, está te tentando, fica quietinho, resista, que daqui a pouco ele cansa e vai embora. Esquece. Ele está aí há milhares de anos e se tem uma das virtudes
que Satanás tem virtudes, não, defeitos. Ele é teimoso. Ele não desiste, ele não cansa. Portanto, o que o texto está dizendo aqui não é uma atitude passiva. Espere que daqui a pouco vai passar. Quando a gente vai entender melhor essa palavra, a gente descobre que essa resistência é uma resistência militar. A resistência que o texto está dizendo aqui é daquela de um exército que se põe na linha de frente, em um campo de batalha, em um campo de guerra, para fazer resistência a um outro exército. Agora, pergunto para os irmãos, como é que um exército faz resistência a outro exército? Ficando quietinho? Não. É tiro. É ficando atento. É se esquivando. É encontrando oportunidades para ganhar ponto para o seu exército. É isso que é resistência. A palavra aqui, o significado literal é batalhar, é guerrear, é uma atitude ativa, não é atitude passiva. A gente precisa entender que nós estamos em guerra. É preciso entender que a nossa guerra não é contra pessoas. Nós não estamos guerreando contra muçulmanos, nós não estamos guerreando contra católicos, nós não estamos guerreando contra ateus e nós não estamos guerreando com pessoas de outra igreja. A nossa guerra é contra Satanás. A nossa guerra é contra o pecado. E contrário do que muitos pensam, o campo de batalha não é externo a nós. O nosso campo de batalha é interno. É na nossa mente. É aqui que é decretada a nossa derrota ou a nossa vitória. É aqui que a batalha é travada. É na nossa mente. E nós não podemos nos conformar com uma postura diferente de um soldado que está em guerra quando nós falamos sobre pecado. Nós não podemos aceitar sentimentos opostos à graça, perdão e amor dentro de nós, quando temos um Cristo que é amor, um Cristo que é perdão. Não dá para a gente se conformar com um coração cheio de rancor, cheio de angústia, cheio de mágoa, cheio de ódio. Não dá para a gente se conformar com isso. A gente tem que declarar guerra e não podemos aceitar isso dentro da nossa vida. Nós não podemos aceitar na nossa vida pensamentos de destruição. Nós não podemos aceitar no nosso comportamento comportamentos que envergonham o nome de Cristo. É inadmissível isso. A gente tem que declarar guerra contra Satanás, nós temos que declarar guerra contra essas atitudes que envergonham o nome de Cristo na nossa vida. Não dá para aceitar. Nós temos de declarar guerra contra todo esse desejo que muitas vezes temos de poder, violência, racismo, indiferença e injustiça. Porque isso não combina com o reino de Deus. Nós temos de declarar guerra contra toda a crueldade que muitas vezes nós cometemos contra as pessoas. Não dá para aceitar isso. Isso tem de gerar crise dentro de nós. Tem de gerar choro dentro de nós. E falar, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito o seu filho Jesus ter morrido para me libertar e eu continuar sendo escravo do pecado. Não dá para aceitar isso. Eu declaro guerra contra isso. Não dá para a gente aceitar essa postura demoníaca de muitas vezes semear o mal, a divisão, a contenda. Nós temos de ser agentes de paz. Tem gente falando mal, tem gente brigando, a gente chega, ei, é filho de Deus. Deus ama. Vamos caminhar, vamos crescer, vamos somar força. Não dá para a gente ir para um caminho diferente do que esse. Se nós quisermos ser amigos de Deus, esse é o reino. Esse é o caminho. Sabe, nós, nessa postura de guerra, precisamos fazer aliados e estratégias. Pessoas que nós iremos ligar quando a gente se sentir fraco e falar, olha, ora por mim que eu estou quase caindo. Pessoas que iremos confessar os nossos pecados para que o Espírito ministre no nosso coração também por meio de pessoas. Nós precisamos, nessa guerra, ter aliados. Pessoas que estão firmes no Senhor para nos ajudar a caminhar. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, diz a palavra de Deus. Precisamos ter aliados e também precisamos ter estratégias. Você sabe quando e onde você cai. Você sabe quando você está mais vulnerável. Sabendo disso, fuja disso. Não vá para estes campos minados, porque senão você vai se estourar. Vá para os caminhos de Deus. Vá para os caminhos seguros de Deus.
Não queira assumir a postura do tipo, quão próximo do abismo eu consigo chegar sem cair? Beira de abismo não é lugar de crente. Beira de abismo é lugar dos amigos do mundo. Nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós. Tem uma frase de John Piper que diz o seguinte: eu vejo muitos cristãos murmurando sobre as suas imperfeições, falhas e vícios. Mas eu vejo pouca guerra. O que John Piper está dizendo é, não adianta a gente ficar falando, ó miserável homem que sou, ó como eu não gosto de ser o que sou, ó como eu não gosto de fazer as coisas que tenho feito, ó vida, ó céus, ó quão miserável eu sou. Isso não vai levar a lugar nenhum se nós não tomarmos uma postura de batalha contra o pecado. E isso é uma responsabilidade nossa, ninguém pode tomar isso por você. Sua mãe não vai conseguir segurar na tua mão e te arrastar para perto de Deus. Sua esposa não vai conseguir fazer isso, te levar para os pés do Senhor. O seu esposo não vai conseguir fazer isso contigo. A única pessoa que consegue fazer isso, declarar guerra contra o mundo e selar um pacto de amizade e intimidade com Deus, é você. Você é responsável pela sua história. Quem será o seu amigo? Ainda citando John Piper, cristianismo não é um acordo de paz com o mundo como a religião, mas sim uma declaração de guerra. Eu quero terminar essa mensagem convidando os irmãos a fazerem essa reflexão. Tendo em mente que existem dois reinos. Existe o reino deste mundo e existe o reino de Deus. Tendo em mente que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E tendo em mente que para você romper com essa inimizade do mundo que te leva à inimizade com Deus e ao adultério na sua relação com Ele, você precisa se submeter ao Senhor e resistir ao diabo, declarar guerra a Ele. Reflita sobre como está a tua vida. Como está teu coração. Eu quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos. E eu quero convidar os irmãos, em oração, a declarar guerra. E eu quero convidar os irmãos, em oração, a assumir um pacto de submissão a Deus. Faça agora um esquadrinhamento de sua vida, um olhar para dentro de si com os olhos de Deus. Veja o que está de errado. Veja o que você tem feito que não deveria fazer e veja o que você não está fazendo, mas deveria fazer. Que neste final de semana de Valentine's Day, seu melhor amigo não seja o mundo, mas sim o Senhor. Feche seus olhos e fale com o Pai. Senhor Deus e nosso Pai, neste momento, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e colocamos também o nosso relacionamento com o Senhor e com o mundo diante de Ti, Pai. Pedimos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Peço ao Pai para que o Senhor ouça todas as orações que estão acontecendo aqui. Todos os pedidos de perdão,
todas as confissões de pecado, todas as resoluções, dizendo ao Senhor: Pai, eu quero me submeter a Ti. Pai, eu quero declarar guerra contra o inimigo. Pai, eu quero viver o Teu reino em minha vida, Pai. Eu quero fechar a trinca da amizade com o mundo. Pai, eu quero dedicar os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca ao Senhor. Ouça essas orações, ó Pai. E peço para que o Teu Espírito venha fortalecer cada um destes que estão orando ao Senhor desta forma, Pai. Venha com a Tua graça, venha com o Teu amor, venha com o Teu poder. Fechar essa trinca na Tua igreja, Pai. Para que possamos ser conhecidos como uma igreja que Te ama. Para que possamos ser conhecidos como pessoas que são os Seus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma música bem antiga que diz o seguinte: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu vou tentar cantar aqui. E aí vocês tentem me ajudar também. Eu sei que às vezes ajudar é difícil, né? Dependendo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Glória a Deus.